Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Eletrobras, uma holding estatal lá da década de 60 e que hoje está passando por um processo de privatização depois de mais de 20 anos de discussão. Então, rapidinho aqui no site da Eletrobras, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma olhada na sua história. Foi proposta em 54 pelo Getúlio Vargas, em 61 foi assinada a lei em relação à criação, né, pelo presidente Jânio Quadros, e a instalação da empresa aconteceu efetivamente no ano seguinte, em 62. O seu papel principal era a operação de usina geradora e linha de transmissão, além das suas subestações destinadas ali ao suprimento de energia elétrica no nosso país. Por N motivos políticos e econômicos, na década de 90, a Eletrobras acabou ficando com a distribuição de energia elétrica em alguns estados: Alagoas, Piauí, Rondônia, Acre, Roraima, né, e Amazonas. Porém, essa atividade acabou em 2018. Então, hoje, ela fica focada na geração e na transmissão, muito embora já tenha tido uma experiência na distribuição. Outro ponto fundamental aqui é entender que a Eletrobras ela não é uma empresa apenas. Ela é, na verdade, uma holding que é composta por alguns braços: Eletrosul, Chesf, que é da bacia ali de São Francisco, Eletronorte, Eletronuclear, Furnas, a Itaipu Binacional, que tem aí uma 50% é Brasil, 50% é Paraguai, né? A Cepel e a Eletropar. Agora, falando um pouquinho de números, é importante a gente entender que a Eletrobras, a holding Eletrobras, ela tem boa parte das suas ações ordinárias na mão do Estado. Então, ela é uma empresa, ela é uma holding estatal, embora esteja passando por um processo de privatização que já tem uma longa data aí, mais de 20 anos. Mas, atualmente, no dia 16 de 1 de 2022, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda é considerada uma empresa estatal. E não só isso, hoje ela é a maior empresa de geração de energia elétrica no Brasil, responsável aí por um terço da capacidade instalada do país. Mais de 90% dessa capacidade dessas instalações, elas têm uma baixa emissão de gases de efeito estufa, tem aí um papel muito importante no segmento de transmissão, gerando em torno de 50% de todas as linhas no país no setor elétrico. Só para a gente ter uma dimensão visual do que isso significa, na década de 60, essa era a nossa capacidade de transmissão de energia elétrica no país. Bem tímida. Ao longo das décadas, obviamente, isso foi crescendo e eu vou dar até um zoom aqui para a gente enxergar com mais clareza. Em 2018 foi feito esse mapa e todas essas linhas que elas estão coloridas, elas fazem menção à Eletrobras. Então percebam que ela é realmente uma empresa nacional, de amplitude nacional. Tá em praticamente todos os nossos estados. E agora para 2027 existem alguns projetos em andamento para ampliar essa malha e os outros pontos aqui mais em cinza são das outras empresas. Mas percebam que a predominância da Eletrobras ela é muito relevante, tanto no presente quanto no futuro próximo. Agora, um aspecto fundamental para a gente entender sobre uma empresa privada e uma empresa estatal é justamente qual que é o objetivo. A empresa privada ela tem realmente ali o objetivo do lucro, né, de almejar um ganho de capital, um aumento de patrimônio, um aumento de receita e por aí vai. Agora, às vezes, a empresa estatal ela tem mais uma questão estratégica, uma questão de soberania nacional. E por isso, nem sempre é uma empresa eficiente. Quando a gente tenta dar uma olhada no resultado da empresa nos últimos anos, a gente percebe que o lucro líquido não foi assim aquela coisa tão evidente, tão importante. Percebam que há alguns anos, ali desde 2019, que é pelo histórico do site investidor10.com.br, que inclusive eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, tinha ali o seu saldo positivo, um lucro líquido positivo, porém por alguns anos, né, 2015, um prejuízo de 14 bilhões. Depois uma recuperação em 2016, depois uma nova queda, e agora nos últimos anos ela está ficando um pouco mais estável. Isso tem muito a ver realmente com a gestão. Né? Ela fica muito suscetível às suas oscilações políticas, dado que o governo é o proprietário dessa empresa. Então, pode ser usado como uma manobra. E justamente esse tipo de manipulação, ou interferência, melhor dizendo, é o que faz com que ela seja uma ação com uma volatilidade muito grande.
Percebam que ela chegou ali na casa dos seus R$ 5, 4 e pouco, e já chegou também a custar algo próximo a 46, R$ 47, com vários altos e baixos aqui, de acordo com o gráfico. Então, quem vai investir em Eletrobras, a primeira coisa que tem que ficar atento é a questão de ser uma empresa estatal, de atualmente não ser tão eficiente, embora seja gigante no nosso país e também na América Latina, e também essa questão da volatilidade. Para quem tem essa preocupação de patrimônio, é bom ficar atento a isso. Mas, de qualquer maneira, nos últimos anos, aliás, nos últimos 12 meses, está aí com um dividend yield próximo a seus 8,5, ou seja, está interessante para a nossa filosofia de longo prazo. Entretanto, é importante lembrar que volatilidade pode ser enxergado como uma oportunidade para você fazer seus aportes nessa empresa. Agora, quando a gente pega os últimos 6 meses, ela saiu ali dos seus R$ 43 e hoje já está ali nos seus 31. Por que isso tem acontecido? Existem alguns motivos, tá? Muito tem se falado sobre a privatização dessa empresa e também sobre a questão da crise hídrica. A própria empresa soltou um relatório no RI, né, da Eletrobras, falando sobre a nossa situação no Brasil. Nós tivemos a pior afluência no período de setembro de 2020 até agosto de 2021 no Sistema Interligado Nacional, em 91 anos. Então, esse período realmente causou uma baixa nos nossos reservatórios, e uma vez que estamos expostos a usinas hidrelétricas, né, em mais de 50% da nossa matriz energética, obviamente que isso iria acabar dando um retorno operacional aquém daquilo que a gente imaginava. E já que a gente está falando de alguns riscos relacionados à geração de energia, é importante também deixar claro que ela não depende só da hídrica. Ela tem participação também com a solar, gás natural, eólica, urânio, carvão e óleo. Um documento muito importante em relação à empresa é o Plano Diretor de Negócios e Gestão, que ele sempre vai trabalhar no horizonte de 5 anos. Percebam que eles estão com algumas diretrizes interessantes: geração de valor, investimentos, eficiência na geração e na transmissão e também a expansão dos seus negócios. Do ponto de vista de governança, eles querem atingir o novo mercado, e isso é interessante porque é o grau máximo que a gente tem atualmente na nossa bolsa de valores. E o volume de investimento, pelo menos para os próximos anos, ele é bem substancial. Para 2022, 5 bilhões, depois 6, 7, 6 e 6. É um valor total aí próximo de 48 bilhões nos 5 anos seguintes que a gente tem pela frente. Já está disponível no site do RI da empresa o plano diretor, bem descrito num PDF de 38 páginas, e recomendo quem tem interesse na empresa depois dar uma lida. Mas de todo esse documento eu só quero passar para vocês aqui e entrar no tema desse vídeo, que é a parte da capitalização, que seria o processo de privatização da Eletrobras, que provavelmente vai sair no ano de 2022. De maneira bem simples, para entender o que é capitalização, nada mais é do que a emissão de novas ações para o mercado, de modo que a participação do governo diminua. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que só existam 5 ações da empresa. O governo tem 4, ok? Então ela tem 80% das ações da empresa. Quando a Eletrobras for emitir novas ações, ou seja, ficar com 10, ela vai permanecer com 4 sendo do governo, só que terão no mercado 10. 4 em 10, 40%. O governo, que era controlador com 80% antes, hoje não é mais e tem apenas 40%. É simples. Tem uma outra ressalva importante, é sobre a existência da tal Golden Share, que seria um poder de veto em relação a algumas atitudes, algumas decisões da empresa no futuro. Lembrando que isso não vai ser exclusividade da Eletrobras. Atualmente, a Embraer, que é privatizada, o governo também tem uma Golden Share lá. E no dia 11 de janeiro de 2022, a Eletrobras soltou um comunicado avisando que os termos e as condições dessa oferta de privatização ainda não foram definidos, nem a quantidade de ações e ADRs, já que ela é negociada também lá nos Estados Unidos e também na Europa, nem a quantidade de ações que serão emitidas. Mas, de acordo com o Diário Oficial da União do dia 29 de dezembro de 2021, já existe uma faixa de valor que o governo espera captar com esse processo de privatização. E ele gira em torno de 22 bilhões até 26 bilhões.
E depois de mais ou menos 26 anos de negociação, de votações, de propostas, medidas provisórias, projetos de leis e etc., provavelmente em 2022 a gente vai ter esse processo finalizado. E para fechar esse assunto sobre a privatização da Eletrobras, é importante dizer que os setores estratégicos da geração de energia nuclear, que é o projeto da Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que provavelmente vai entrar em operação no final de 2026, e também a participação na Binacional Itaipu, esses dois grandes grupos de empreendimentos serão destinados a uma nova estatal que vai se chamar Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional SA, ENBPar. Esses dois segmentos eles serão resguardados ainda do nosso governo. Todas as outras serão efetivamente privatizadas. E por fim, não menos importante, sempre quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de pessoas. Eu quero citar aqui 3 nomes rapidamente para a gente poder finalizar esse vídeo. O primeiro é o presidente Rodrigo Limpe Nascimento. Ele começou a carreira dele em 2007 e de lá para cá só trabalha no setor de energia elétrica. Assumiu de 2018 a 2020 o cargo de diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e virou o presidente da Eletrobras, foi empossado como presidente em maio de 2021. Tem uma reportagem bem interessante que foi publicada no portal EPBR, falando sobre o empossamento, né, essa eleição para o Conselho da Eletrobras e a saída do Wilson Ferreira Júnior, que estava até então como presidente da empresa, e saiu e foi para a Vibra, que é uma empresa que eu invisto, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, se você tiver interesse, eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o terceiro nome é a Elvira Cavalcante Presta, que ficou durante esse período de transição entre o Wilson e o Rodrigo na gestão, no comando da Eletrobras. Tem uma conversa de mais ou menos uns 36 minutos no YouTube que ela fez com a Genial Investimentos e esclareceu uma série de aspectos em relação ao que era a Eletrobras, o que ela é atualmente e o que ela possivelmente vai ser daqui para frente. E foi uma entrevista relativamente recente, foi feita no dia 13 de maio de 2021. Eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. Depois de tudo que foi exposto aqui nesse vídeo, você investiria na Eletrobras? Deixa aí nos comentários para eu entender um pouquinho seu ponto de vista. O que eu vejo dessa empresa hoje enquanto investidor? É uma gigante na América Latina e no Brasil. 50% da transmissão é feito por ela. 30% da geração também é responsabilidade dessa empresa. Mas os números, tanto que eu nem acabei abordando muito. Eu quero ver como é que vai ser essa transformação de privatização. Eu quero ver uma eficiência acontecendo, eu quero ver uma margem líquida aumentando, eu quero ver um grau de despesas operacionais sendo reduzidas. E aí sim eu me sinto confortável para fazer um investimento, para eu me expor a essa empresa. Sempre trabalhe com fatos. É importante sim a gente pensar nas expectativas e em algumas premissas para o futuro próximo. Mas eu acho que a relação custo-benefício, a relação de risco nesse investimento, não se justifica atualmente. Existem outras empresas no mesmo segmento que estão muito mais saudáveis, estão muito mais previsíveis do que a própria Eletrobras, como por exemplo a Taesa, ou para quem gosta da geração de energia, a AES Brasil. Então é isso, se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você acha que foi relevante, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que seria interessante. Obrigado, até mais.